Vamos para a aula número 9 do módulo 3 do Zero ao Digital, onde a gente vai falar sobre criativos. Tá? Nessa aula a gente vai entender que no digital a atenção ela vem antes da venda. Então sem atenção nada vai acontecer. Então é para isso que a gente tem os criativos. O criativo é qualquer peça que você vai ter para poder chamar a atenção. Seja um vídeo, seja uma imagem, seja um texto, seja um áudio, seja uma combinação de tudo. Para quê? Para você gerar essa atenção, que é o primeiro contato para poder você fechar a venda. Então, por que a atenção é tão disputada? As pessoas rolam muito rápido no feed e elas ignoram os anúncios, né? Então, e também pulam os conteúdos que são mais longos. Então, quando a gente cria um criativo, né, um vídeo, seja um vídeo, uma imagem, um áudio, enfim, a gente precisa entender que como a gente utiliza a rede social, né? Então aquilo que não foca logo, não chama a sua atenção rápido, pelo menos nos 3 primeiros segundos, a pessoa já vai passar ali. Então tem que ter uma forma correta de apresentar esse criativo. Então se a atenção não for retida ali nos 3 primeiros segundos, não vai funcionar, certo? Então a gente tem que seguir essa estrutura, tá? Chamar a atenção nos 3 primeiros segundos, pensar nesses 3 primeiros segundos, tá? Eu estou criando uma imagem aqui. Nessa imagem, quando eu coloco ela, passo ela rápido, qual é a primeira frase que vai chamar a atenção, né? Eu estou postando um vídeo aqui, desse vídeo tem 10 minutos. Desses 10 minutos, qual é a frase ali que mais teve impacto para poder chamar a atenção do meu público? E colocar nos 3 primeiros segundos e depois colocar realmente o vídeo. Então a gente tem que entender que a gente tem que atrair essa atenção, senão não vai alcançar o nosso objetivo, certo? Quais são os elementos para a gente criar um criativo que realmente funciona, tá? Então a gente tem que colocar no criativo a dor clara do cliente, tem que gerar ali uma curiosidade, tem que ter uma promessa específica, uma história curta e um visual chamativo. Então esses são os 5 pontos que eu acredito que vão fazer com que a gente consiga prender a atenção do nosso possível cliente, da pessoa que está vendo através da rede social, a atenção dele. Então, dor clara, curiosidade, promessa específica, uma história curta ou um visual chamativo. Então a gente não precisa ter todos ao mesmo tempo com clareza, mas a gente precisa entender que o nosso público é mais curioso, então vamos colocar mais curiosidade. O nosso público tem uma dor específica, então vamos colocar mais dores específicas aí. Quanto mais a gente conseguir aguçar usando esses cinco elementos, melhor ainda, certo? Tipo de criativo mais usado. Então, algumas formas mais utilizadas aí. Uma pergunta direta. Então, lista de erros também. Um exemplo, os 3 erros das pessoas que não conseguem ganhar R$1.000 por dia. Enfim, isso chama a atenção, isso desperta curiosidade. Colocar também antes e depois, né? Para mostrar o resultado. Antes eu tinha uma vida assim, 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 e depois que disso eu comecei a viver isso dessa forma, certo? Alerta. O estilo de alerta é aquele estilo que a gente diz assim, ninguém te conta, mas eu vou te contar. Alguma coisa desse tipo. Prova social. Provar que realmente aquilo que você faz funciona. Isso ajuda muito a vender. Prova social é um gatilho mental, né? Que eu vou falar isso nas próximas aulas, que facilita muito na hora de vender, que é a prova social que realmente funciona. Por exemplo, no EJA, eu dou bastante exemplo do EJA porque foi o que eu mais trabalhei no digital. No EJA, o que ajudava a vender mais? Eu mostrar uma foto minha com um aluno segurando o certificado, eu entregando o certificado para o aluno, ou um aluno meu com o certificado, mandando um agradecimento, e poxa, muito obrigado, enfim, eu consegui, agora eu vou conseguir fazer minha faculdade, o meu concurso público, isso e aquilo. E essa prova social eu tirava um print e mandava lá. Teve um curso que eu fiz sobre empreendedorismo, que eu ensinava as pessoas a iniciar e empreender. E aí uma aluna minha mandou uma mensagem para mim: poxa, professor, muito obrigado por o senhor ter me ensinado isso e aquilo. Hoje eu tive o maior faturamento do dia vendendo peças de roupa e tal. Mandou lá o faturamento dela, eu printei, postei. No outro dia todo mundo queria, todo mundo que viu falou: pô, eu quero aprender isso aí, eu preciso aprender isso daí, né? Então isso facilita bastante. Prova social é uma forma muito boa da gente poder atrair a atenção e chamar essa atenção. Isso gera muita confiança. A prova social ela já gera tanto a atenção como ela já gera ali a autoridade. Então isso aí já é o passo do relacionamento, então fica muito mais fácil. Demonstração.
Você demonstrar um pouco do que você faz, como você faz, tá? O que você tem que fazer então? Pegar esses formatos, tá? Seja pergunta direta, seja uma lista, seja um antes e depois, seja um alerta, seja prova social, demonstração. Escolher essa forma e replicar, repetir, ver o que realmente funciona para o seu público-alvo. Se é uma pergunta direta, se é uma lista Teve um período que a maioria dos vídeos do YouTube, tinha alguns vídeos do YouTube que dizia assim, os 10 mandamentos do empreendedor, os 10 mandamentos da gestão financeira. Né? Foi o conteúdo, o período que eles faziam isso. Hoje a gente está num período onde eles colocam lá um ateu contra 30 cristãos, um cristão contra 30 ateus, enfim, eles criam esse tipo de conteúdo que aí dá um alerta, né? Dá uma demonstração do que vai ter, e aí as pessoas despertam o interesse para poder consumir aquele tipo de conteúdo, certo? Criativos para tráfego orgânico. Então, o criativo para tráfego orgânico, eles são diferentes do criativo do tráfego pago, tá? Cada local onde você vai postar tem alguns pontos a se tratar. Então, por exemplo, a rede social, o conteúdo tem que ser um conteúdo curto, com uma linguagem bem simples e um texto grande na tela, tá? Onde o ritmo é rápido. Então, para conteúdo orgânico, isso é o que mais funciona. O objetivo sempre do conteúdo orgânico, tá? Dos criativos para tráfego orgânico, é engajar, não é vender, tá? O tráfego pago já é mais para vender, porque você está colocando, mas o tráfego orgânico é mais para gerar essa autoridade, esse relacionamento, chamar a atenção e gerar relacionamento, para depois fechar propriamente a venda. É um processo mais demorado, um processo mais manual, tá bom? Criativo sem aparecer. Você pode criar esses criativos com imagens de alguém, com vídeos de apoio, com imagens de podcast, né? Com textos animados, com narração. E o que importa é você chegar com a mensagem para você entregar para o seu público, para o seu cliente ali, final. Erros comuns em criativos, tá? Criar conteúdos confusos. Fazer um criativo confuso, né? Onde não fica bem clara a mensagem, onde não fica bem clara a dor do cliente, onde ele não vai conseguir se identificar. Texto pequeno demais, promessa exagerada, copiar sem adaptar no que realmente você precisa. Criativo bom é um criativo simples, que seja claro ali para a pessoa, que ela se identifique logo nos 3 segundos, certo? Como é que a gente faz para testar e melhorar um criativo? Então a gente tem que criar versões parecidas, né? Adaptar ali as versões. Por exemplo, não tem público que você vende tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino, mas você vê que o sexo feminino tem uma procura maior, uma demanda maior. Então você vai fazer mais criativos voltados para esse público feminino, tá? Não mudar tudo, mudar apenas algumas coisas, observar o que realmente está prendendo a atenção, repete o que funciona, e criar testes, não no achismo, tá? Não, eu acho que isso aqui vai funcionar. Não, vamos ver realmente o que funciona. O ideal vou dar uma dica minha aqui. Manda para 3 pessoas e pergunta: o que mais está te chamando a atenção? É a imagem? É esse texto? É isso daqui? O que mais está te chamando a atenção no criativo, e ver se está de acordo com aquilo que realmente você precisa, tá? Chamar a atenção para o seu cliente. E assim você vai melhorando o seu criativo. Então o criativo é para chamar a atenção, para atrair a sua atenção. Lembrando que quando você está no digital, não é só você que quer chamar a atenção, não é só você que quer vender. Então você tem que procurar a melhor forma, a forma correta de atrair os seus clientes para poder você fazer a sua venda. Então, bora para a próxima aula.